Por que oração de Jabes para mulheres? Como talvez você já saiba, Deus está usando a oração de Jabes para mudar milhões de vidas, homens e mulheres e adolescentes respondendo à mensagem e embarcando na jornada de Jabes. Então, por que escrever um livro sobre oração de Jabes especificamente para mulheres? Bom, a princípio eu não estava certa de que havia essa necessidade. Afinal de contas, a mensagem de Jabes já é voltada para homens, mulheres, para todos. No entanto, quando mulheres de todo mundo começavam a escrever para Bruce por causa do Jabes, eu percebi que elas haviam levantado questões e assuntos relevantes e totalmente peculiares às mulheres. Foi quando observei que Deus se empolgava igualmente a responder a essa oração tanto para homens como para mulheres, mas que nós, mulheres, as vivenciamos de maneiras diferentes. Então faz sentido. Como mulheres, de fato, não enfrentamos os mesmos desafios que os homens. Temos tentações diferentes e procuramos tipos diferentes de ajuda e provisão na mão de Deus. Muitas de nós tomamos conta de outras pessoas e passamos um bocado de tempo cuidando da nossa família e amigos. Então, em decorrência disso, enxerguei a necessidade desse ministério e os relacionamentos de uma maneira distinta dos homens. Então, por essa e outras razões, é muito proveitoso ver o que ocorre quando fazemos a oração de Jabe para mulheres. Eu não prometo que você encontrará todas as respostas de que precisa nesse livro, mas eu tentarei ajudá-la a compreender o significado de vivenciar a vida de Jabes como mulher. Acredito que, ao terminar o livro, você concordará comigo que a oração antiga e simples de Jabes é surpreendentemente apropriada para a mulher moderna, que anseia por sentir o toque poderoso de Deus em sua vida. O herói escondido da Bíblia. Se você está, se esta é a primeira vez que você entra em contato com o coração de Jabes, talvez esteja se perguntando: já ouvi falar de Moisés, de Davi, de João Batista, mas afinal, quem é Jabes? Você se lembra quando decidiu ler a Bíblia em 1 Crônicas? O capítulo 1, então, ele vai começar com uma genealogia que se inicia lá em Adão e vai se estendendo por 9 capítulos. Talvez você tenha até gostado de exercitar os seus conhecimentos de fonética tentando pronunciar mais de 500 nomes. No entanto, eu imagino que lá pelo segundo capítulo, esses nomes que já são difíceis de pronunciar, você acabou pulando alguns versículos e tentou encontrar alguma história para que pudesse prender sua atenção. Opa, talvez tenha sido desse jeito que você passou por Jabes, que só apareceu no capítulo 4. Escondida no meio da árvore genealógica da família de Israel, nós encontramos a história de um homem que havia ficado na ponta dos pés, tentando ver além dos obstáculos diante dele. 2 versículos breves nos dão uma rápida visão desse homem e de como ele orou. 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo e a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Você notou que Jabes não é anunciado nas Escrituras por seus incríveis talentos e dons? Não se mencionou nada sobre como foi a contribuição ou qual foi a sua realização. Deus indica que Jabes foi mais ilustres, entre aspas. Isso deve nos servir de encorajamento, pois honra a integridade são as qualidades de qualquer um de nós para poder lutar, para conseguir. Quando as conseguimos, então, Deus fica muito mais propenso a ouvir as nossas orações e responder por elas, como fez com Jabes. Essa altura, talvez você também esteja pensando: Deus concedeu a Jabes o que ele havia pedido só porque ele era ilustre? Ou havia algo de especial nessa oração? Boa pergunta. Como Deus considerou Jabes ilustre e resolveu colocar a oração dele na Bíblia, nós podemos estar certas de que ele a considerou um exemplo digno para que nós possamos notar. No entanto, a oração de Jabes não é eficiente apenas por esse motivo. Como você está prestes a descobrir, embora Jabes tenha vivido e orado
vivido e orado milhares de anos antes da época de Jesus. A oração dele é um exemplo maravilhoso de como Jesus nos ensinou a orar. Vejamos as 4 partes chaves dessa oração de Jabes. Ó, que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. 1 Crônicas 4:10. À primeira vista, talvez esses 4 pedidos pareçam muito simples e até insignificantes, mas eu posso te garantir que por trás de cada um desses pedaços reside um princípio de oração bíblico poderoso que pode mudar a sua vida. A oração de Jabes não é uma fórmula mágica, nem deve ser uma única oração a ser feita. Contudo, à medida que nós vamos observando cada parte dela, você vai descobrir que Deus se compraz com responder a essa oração e entenderá que para fazer pode liberar o milagre em sua vida. Quando Deus se inclina, eu acabei de dizer milagres. Isso mesmo, eu disse milagres. Não seria ótimo passar uma vida em que, em vez das coisas continuarem normais, como nossa rotina do dia a dia, os nossos afazeres domésticos, os trabalhos, as coisas, elas mudarem para outra forma, onde nós poderemos ver milagres acontecendo regularmente? Você não adoraria ver a realização de coisas em sua vida que soubesse que só são possíveis e tão somente porque Deus se inclinou e disse sim a algo que você pediu em oração? A minha amiga Peg relata que estava prestes a desistir da ideia de milagres acontecerem em sua vida. Foi então que ela começou a fazer essa oração de Jabes e Deus começou a responder de maneira espantosa. Uma das mais empolgantes foi a recuperação de um relacionamento. Ela diz: há anos havia perdido a esperança de que Jessie, a irmã que se distanciara de mim, voltasse a pôr os pés em minha casa. Peg então explicou. Porém, estava fazendo a oração de Jabes. Havia apenas alguns dias foi quando eu recebi um telefonema emocionante dela. Jessie me disse que precisava me pedir perdão pelos erros do passado e que gostaria de voltar a ser minha irmã. E ela ainda continuou dizendo: se você soubesse a história da minha família, entenderia como isso foi um grande milagre. Talvez seja um pouco assustador para você pensar nesse tipo de milagre. Ou talvez seja a ideia de pedir mais para a sua vida que pareça impressionante. Foi o que Daiane pensou na primeira vez que leu o livro Oração de Jabes, do meu marido Bruce. Atarefada com o marido, 2 filhos gêmeos e pequenos e ainda um emprego de meio período como enfermeira, ela se perguntou: por que eu iria querer mais, se na minha vida não cabe mais nada? Você faz ideia das atividades que 2 crianças de 2 anos podem gerar num dia só? Porém, pelo fato da oração ser curta e por ansiar verdadeiramente por um sentido de vida, a Diane começou a fazê-la. Nas semanas seguintes, Deus a abençoou de muitas maneiras, inclusive com uma promoção no seu trabalho, que lhe daria ainda mais tempo para passar com sua família, com seus filhos, e um convite ainda para dar aula para senhoras na escola bíblica da sua igreja, algo que ela desejava já fazia um tempo. Agora, disse ela, percebo que Deus de fato deseja que eu peça com fé as suas bênçãos generosas. Quando Ele me envia as novas oportunidades para ter as suas mãos sobre mim, eu sei que elas não tornarão minha vida mais difíceis, mas sim significativa. Cerca de 1 ano atrás, eu vivenciei um tipo de resposta significativa da oração de Diane também, que ela descreveu. Durante as férias da minha família, eu pedi a cada membro que orasse ao Senhor para que ele me capacitasse a encorajar mais mulheres. Eu estava muito feliz com as oportunidades do ministério que tinha na época, inclusive até da liderança de um grupo de oração no nosso ministério, um discipulado regular com algumas jovens. No entanto, nos últimos tempos eu senti uma urgência crescendo quando orava. Oh, que me alargues a fronteira, Senhor, dizia eu. Então, na época, eu imaginei que Deus aumentaria o número de senhoras participando da nossa reunião de oração, ou que talvez convidássemos para palestrar no retiro de mulheres. Em vez disso, menos de 2 meses depois, eu fui convidada para uma palestra que duraria um dia inteiro, só que na África do Sul. Nunca havia feito uma palestra de um dia inteiro. Nunca havia preparado uma apostila das minhas palestras. E com certeza eu nunca havia ido para a África. Será que minhas fronteiras estavam sendo alargadas? Sim.
Será que eu estava fora de minha zona de conforto e precisava da mão do Senhor sobre mim? Sem dúvidas. Adivinha o que Deus fez? Ele respondeu a cada uma das orações, além do que eu poderia imaginar. Diante de 1.000 mulheres maravilhadas, naquela igreja da África do Sul, eu senti uma profunda reverência pelo Deus que responde à oração de Jabes. Talvez o plano de Deus para você não inclua viagens para o exterior, mas tenha certeza de que Ele lhe proverá tudo o que você precisa para fazer o que Ele pedir. Ele vai ajudar você a abrir o avental da sua vida de forma a receber e segurar todas as bênçãos que Ele deseja derramar sobre você. Talvez como Diane, você já tenha lido a oração de Jabes e vivenciado seus próprios milagres surpreendentes, mas agora tem dúvidas sobre como manter uma vida tão emocionante. Talvez tenha visto Deus operar de maneira poderosa, mas ainda anseia por uma compreensão mais profunda do que significa sentir a mão de Deus sobre você. Ou talvez ainda seja seu primeiro contato com essa oração de Jabes. Seja qual for o motivo, você veio para o lugar certo. Seja você executiva, dona de casa, aposentada, universitária, solteira, viúva, casada, mãe, solitária, Deus está esperando que se dirija a Ele como Jabes. Você está pronta para dizer a Deus: Eu quero ver isso na minha vida? Deus não vê a hora de te erguer nos braços, a fim de te mostrar o que Ele tem para você, assim como Ele fez e assim como Ele te criou. Que Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.